começar aqui mais uma aula. E eu estou aqui com esta querida. E o primeiro ponto que nós precisamos é começar a analisar o rosto dela, né? Então, nós vamos fazer nós vamos começar a fazer o brow lamination nessa sobrancelha. Mas o primeiro ponto, nós precisamos analisar o rosto dela. Então, a gente observa que ela tem traços delicados, mas ela tem um lábio carnudo, ela é uma pessoa que tem altura, ela tem cabelo enrolado. Então, se a gente fizer uma sobrancelha muito marcada e com aqueles fios muito pra cima, provavelmente ela não goste. Não que não exista pessoas que gostem, mas nós, como profissionais, nós podemos influenciar, deixando a cliente com um olhar muito mais delicado, né? E não com um olhar assustada, porque imagina, ela já tem um lábio carnudo, ela tem um olho grande, e se fizer uma sobrancelha muito arqueada, muito com os fios para cima, então não vai ficar tão harmônico e pode ser algo que ela não se sinta bem. Então, além das minhas observações, eu também tenho que conversar um pouquinho com ela. Então, eu já comecei a conversar um pouquinho com ela e ela tá mostrando como que é o cabelo dela. Então, você vê que o cabelo dela não é como um cabelo liso, né, assim, que não tem esse armado do ondulado, né? Então, a gente pode observar que o cabelo dela é bem enroladinho. Então, imagina, tá vendo? O olho dela é grande, tem lábios carnudos. Então, observando o rosto dela e analisando, imagina a sobrancelha dela, imagina muito espichada, né? Chamando atenção pra sobrancelha. Não que o brow lamination não vai dar esse resultado, que essa é a intenção. A gente vai alinhar os fios, né? Vai ficar mais diferente. Mas a gente não pode chamar atenção só para a sobrancelha dela, porque ela já tem lábios carnudos, que já chama atenção. Ela já tem um cabelo enrolado, que também chama atenção. Então, nós temos que pensar em tudo isso, tanto no nosso profissionalismo, no que a gente sabe, e também no que o cliente tá querendo, quais são as expectativas do cliente, quais são as experiências do cliente, porque às vezes a gente tem isso na nossa mente, mas às vezes é um cliente que já fez em outros lugares e essa cliente gosta de bem espichado. E mesmo que a gente não goste, a gente prefira mais natural, a pessoa vai gostar. Então, a gente acaba fazendo o que o cliente gosta, até que a gente consiga mostrar que mais delicado vai ficar mais bonito. Então, eu dei um espelho pra ela e óbvio que ela ouviu tudo isso que eu falei sobre o rosto dela, sobre os lábios serem carnudos. Então, eu quero que você me fale o que você pensa em relação à sua sobrancelha. Você sabe que o brow lamination, nós vamos alinhar os seus fios. E o que você espera, né? Se eu fizer aqui o brow lamination com fios mais pra cima, é isso que você quer ou não? O que você tá pensando em relação à sua sobrancelha? Eu gosto da minha sobrancelha suave e com aquele desenho mais quadradinho, com linhas mais retas. Porque naturalmente eu tenho linhas muito arredondadas no meu rosto, né? Então, para trazer esse contraste mais suave, eu acredito que com o brow lamination a gente vai conseguir essa harmonia. E também uma outra coisa, aqui você não tem tanto uma linha, uma base tão desenhada. Você vai querer fazer a rena junto com o brow lamination ou somente o brow lamination? O que você pensa? Nós podemos tentar. Tá Eu acredito que se a gente fizer esse desenho e pigmentar, né, marcando um contraste, mas ainda assim prevalecendo a suavidade, eu acredito que vai ficar bem harmônico. Pra gente conseguir isso, pensando que você já tem um olhar grande, então, se a gente fizer o brow lamination e eu colocar rena em toda ela, vai sobrecarregar muito. Então, a gente pode colocar como mais aqui na base, que você já não tem tanto fiozinho,
mais pra desenhar, pra alinhar, mas eu não vou colocar nela toda. Ok. Tá? E aí, os fiozinhos aqui, você quer que eles fiquem aparecendo, o espichadinho deles, as pontinhas, ou mais arredondadinho mesmo? O que você vou precisar pensa? da sua opinião. Tá. Então, o Brow Lamination, ele muda um pouquinho da estrutura dos fios. Então, ele não fica assim tão maleável, porque pra onde a gente vai aplicar é pra onde ele vai ficar. Então, eu lembro que a primeira vez que a gente fez, quando a gente deixou bem espichadinho, você não gostou, lembra? Aí, lembra que aqui você queria a sua sobrancelha mais inclinadinha. Então, você quer o aspecto do alinhamento do Brow Lamination, mas você não quer que ela fique toda arrepiada aqui. Você quer ela com caimento alinhado. Isso. Né? Isso. E aí, a base a gente vai fazer bem sutil com a rena, mais para dar uma definição, mas não pensando na questão de deixar ela escura. É mais para correção de assimetria mesmo. Isso. Perfeito. É isso. A sua sobrancelha do lado direito, do lado esquerdo, ela tá mais erguida, mas eu tô achando que é muscular. Então, a sua sobrancelha, ela não tá com muito pelo, porque não faz tanto tempo assim. Então, eu não vou cortar as pontinhas dela aqui. Que depois a gente alinha, depois que fizer o brow. Eu vou passar a linha pra limpar em volta. Quer colocar um pouquinho mais para baixo, essas unhas meio de gato. Então, aqui a gente olhando a sobrancelha dela, a gente vê que ela não tem uma base tão definida, ela tem várias falhas, ó. Então, por isso que eu falo de fazer rena aqui, porque quando a gente alinhar, essas falhas vão aparecer mais ainda. Por quê? Porque a sobrancelha dela, como ela não está com Brow Lamination, então ela tem umas ondas. E a gente tira essas ondas com o Brow Lamination. Então, a hora que nós tirarmos essas ondas, o pelo vai ficar bem rente à pele e vai aparecer bem mais as falhinhas. Por isso que a gente vai cobrir um pouquinho as falhinhas com a rena. Agora eu vou fazer a outra sobrancelha. Agora, o primeiro passo é começar a trabalhar o alinhamento da sobrancelha dela, que é o direcionamento que eu quero fazer. Então, pra onde eu deixar o direcionamento é onde vai ficar. Então, essa parte é muito importante. Então, nós estávamos conversando e a gente chegou na conclusão
de não fazer a sobrancelha dela assim, tudo espichada pra cima, fazer mais inclinadinho. Então, eu tenho que fazer inclinadinho nesse momento, porque se eu fizer espichadinho pra cima e eu passar o produto, é pra cima que ele vai ficar. Aí, eu passo a cola e já vou meio que alinhando. E essa cola, ela vai secando, então, você tem que ir passando e alinhando, passando e alinhando. Porque a hora que ela começa a secar, já fica mais difícil de você mover os pelos, porque a cola seca. E a gente pode observar que dá um aspecto de sobrancelha mais grossa, porque as pontas das sobrancelhas, elas ficam pra fora do desenho. Então, dá realmente essa impressão de que a sobrancelha é mais grossa. É como se a gente tirasse a ponta do meio e colocasse pra cima. É como se não, é exatamente o que faz, né? Quando a gente tá passando a escovinha, a gente percebe que ele dá um pouquinho, ele desgruda um pouquinho, mas aí eu venho com esse micro brush, com essa escovinha, e eu aperto um pouquinho na pele pra esse pelo grudar. Porque eu quero que ele fique bem alinhadinho. E a hora que eu começar a passar o produto, aí eu já não posso mais ficar alinhando o pelo, aí é só o produto. Então, o momento de alinhamento é agora. Então, dá pra observar que a ponta da sobrancelha dela tá pra cima, mas tá mais inclinado, tá vendo? Não tá reto, tá inclinado. E aí, eu tenho que deixar a outra sobrancelha do mesmo jeito. Essas pontas que ficam mais compridas, depois que eu finalizar, eu posso cortar um pouquinho. Ou não, às vezes fica até bonitinho algumas pontas mais compridas. Mas aí vai muito do que a cliente tá esperando, do que ela gosta, do que combina com ela. E eu vou passando assim a escovinha, porque tem alguns lugares que a cola tá secando. Então, o fio, ele começa a erguer. Aí, eu não quero que fique encurvadinho. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou passar um pouquinho de cola nela toda. É muito bom fazer o design de sobrancelha antes de você começar. Mas os fios que são mais compridos, você não precisa cortar, a menos que seja muito comprido.
mas você pode deixar ele mais compridinho, sabe? Que nem esses fios assim, que são fios que normalmente no design de sobrancelha nós cortaríamos, ó. Pode deixar, porque o brow a gente precisa, né? O brow lamination, a gente precisa de uns fiozinhos mais compridos mesmo. E essa colinha, eu já conversei com vocês nas outras aulas, que às vezes você compra da mesma marca e você percebe diferença na colinha. Mas a cola, com o tempo, ela vai alterando um pouco, tanto que a cola dessa marca aqui, que é da Lumanza, quando eu comecei a usá-la, a cola estava muito mais líquida. Agora ela já não tá mais tão líquida. Ela já tá mais grossinha, que eu gosto bem mais. Então, tipo, comprou uma cola e você não tá gostando muito dela, não vai jogar fora. Deixa ela ali que uma hora ela vai ficar boa. Com o tempo, sabe? Então, lembra que esse período de alinhamento é o período mais importante. E nesse período a gente já vai analisando o tipo de fio dela. Então, você vê que ela já faz tempo que ela não faz um brow lamination. Ela já fez o brow lamination, então é uma pessoa que já sabe como que é. O fio dela, você vê que não é um fio que tá com problemas, que não tá quebrando. E a gente vai colocar uma química aqui em cima, né? Ela não é uma pessoa que tá com queda capilar, não tá com alergia na pele, não tem nenhum ferimento. Então, se ela tem algum ferimento na pele, é bom não fazer, porque é uma química, né? Então, se a gente vai colocar a química num ferimento, aí como que faz? Então, você vai analisando. Sempre, que eu sempre falo pra vocês, quando a gente começa a atender uma cliente, o atendimento e as observações já começam desde a hora que você recepciona, lá na recepção mesmo. Já vai observando o cabelo, observa o tipo de roupa. Você já vai acompanhando um pouquinho da personalidade do seu cliente. Você já vai vendo o tipo de cliente que você vai atender, né? Se é uma, por exemplo, se é uma cliente super tímida e ela tem os pelos super enroladinhos, então você vê que o objetivo dela na realidade é alinhamento dos fios. Ela não quer aquele efeito do brow lamination com os fios espichados. Ela quer só alinhamento. É uma pessoa tímida. Então, imagina uma pessoa tímida, você vai e faz um brow lamination super espichadinho. Complica, né? Aqui a cola já tá mais sequinha, mas eu tô querendo descer um pouquinho essas pontinhas. Um pouquinho de cola aqui pra alinhar mais aqui no centro. Aqui, ó, a cola já tá secando. Aí, você vê que você tem que passar um pouquinho mais firme, senão você não consegue alinhar.
Esses fios dela aqui, eles são mais grossinhos e mais curtos. Vamos tentar baixar. Vamos ver se eu consigo com esse. Esse daqui tem essa espátula que veio junto com o produto. Eu vou usar ele. Aí eu vou abaixar e vou alinhar. A pontinha é bem afiada, então eu tenho que tomar cuidado. E você vê que a gente começa a fazer esses procedimentos assim, eu sempre falo baixo, né? E o cliente começa já num processo de relaxamento. Muitos clientes já começam a dormir. Aí a gente tem que estar sempre cuidando desse momento, sabe? Para que o cliente venha, para que venha ser um momento agradável para o cliente. Então eu já alinhei as duas sobrancelhas. E agora eu vou começar a aplicar os produtos. A sobrancelha dela não é muito grossa. Aqui ela tem uma porcentagem de fios mais grossos, aqui um pouquinho mais finos e também menos quantidade. Então, eu vou deixar 10 minutos em cada sobrancelha.